Bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. O meu nome é Álvaro Samagai, sou o vosso host. Hoje temos bastantes coisas novas também, menos do que na semana passada, acho eu, mas vamos aqui a temas como Taylor Swift e TikTok, como modelos novos da Meta AI, como é que o Zuckerberg vai querer impingir estes modelos a toda a gente. Passamos em champanhe, etc. Muitos temas. Temos uma recomendação muito fixe no final e deixei um link para uma música, portanto vai ser um episódio bastante diverso, acho eu, apesar de ter muita AI, mas acho que o resto compensa. Já sabem, se quiserem continuar a apoiar aí o podcast, a melhor maneira e de borla é deixarem as estrelinhas, subscreverem, partilharem com os vossos amigos. Se quiserem apoiar com um bocadinho mais de carinho, tenho aí uma donor box para ajudarem isto a crescer e a tornar-se autossustentável. E vamos a isto, passa aí o genérico. Esta semana vamos começar com AI, que não podia deixar de ser, que é assim o tema do momento. A Meta, portanto a antiga Facebook, lançou esta semana, há cerca de 4 dias, portanto eu estou a gravar isto na terça-feira, ou seja, foi ali antes do fim de semana, lançou um modelo novo, que é o Llama 3, portanto um LLM novo, que teoricamente é o melhor para o tamanho que tem, ou seja, lançaram dois modelos, um com 7 bilhões de parâmetros, outro com 80, e para esses tamanhos é o que tem melhor performance. Efetivamente, em algumas tasks, principalmente em inglês, porque é um modelo que foi principalmente treinado para a língua inglesa, chega a ser até bastante melhor que o GPT-4. Eu ainda não testei porque ainda não está disponível, mas foi lançado. Vai ser lançado em modo open sourcing, ou seja, vai ser possível brincar com o modelo, com os parâmetros, com o código do modelo, e portanto vai ser possível retreiná-lo ou até fazer alterações se eu quiser um modelo específico, em vez de lidar com linguagem, lidar com outro tipo de dado que seja também uma sequência, não é? No fundo, porque aquilo aprende sequências, ou seja, se eu tiver informação que também pode ser codificada em formato de sequência, posso usar aquele modelo para ele aprender essas sequências e as interações entre essas sequências. Mas mais importante que isso, o departamento da Meta que trabalha com AI, que é a Meta AI, vai lançar também, ou já foi lançando, aqui em Portugal ainda não chegou, mas vai integrar este modelo nas search boxes das aplicações da Meta, portanto WhatsApp, Instagram, Facebook e Facebook Messenger. Ou seja, em vez de irmos ao ChatGPT, podemos fazer as nossas pesquisas e as nossas queries e tirar as nossas dúvidas diretamente na search box das aplicações que utilizamos mais. Isto é um move, acho que bastante interessante por parte da Meta, porque pode passar a ser o modelo default, ou seja, pode ganhar bastante terreno ao GPT, que neste momento é o ChatGPT, é o assistant mais utilizado. E mesmo em relação aos assistants que vêm nos telemóveis, tipo o Google Assistant, a Siri nem tanto, mas o Google Assistant sim, porque já tem um bocadinho de LLMs, e pode passar a ser então um modelo mais utilizado, porque as pessoas já passam tanto tempo nestas aplicações que se tiverem aquilo à mão, pode roubar não só a estes dois modelos, como também alguma navegação à Google e à pesquisa. Eu não sei se eles vão depois conseguir monetizar isto. Isto teoricamente vai ser de borla, ou seja, vai estar mesmo integrado nas aplicações. Eu abro o WhatsApp e tenho os meus chats e em cima tenho a barra de pesquisa que continua a servir para pesquisar nos meus chats, mas também passa a ser um assistente, um AI Assistant que eu posso usar de borla. O que é que eu acho que isto vai fazer, ou como é que eles vão monetizar isto? Podem, no futuro, fazer uma lógica como a OpenAI fez, portanto, cobrar por um modelo mais capaz e deixar o modelo mais fraco para os utilizadores que não usam, mas pronto, está lá, pode ser utilizado, é como ter um GPT 3.5 em vez de ter o 4, ou então isso vai fazer com que
as pessoas saiam menos das aplicações e até no limite que abram o próprio Instagram, por exemplo, para fazer uma pesquisa, em vez de ser a pesquisa feita via Google ou via ChatGPT ou Perplexity ou outro assistant qualquer, e portanto passam mais tempo nas aplicações e, como nós sabemos, quanto mais tempo as pessoas passam nestas aplicações da Meta, mais ads eles vão poder servir e, portanto, mais dinheiro vão ganhar, e eu acho que pode ser essa a principal via de monetização. Para além disso, ao utilizarmos muito estes modelos dentro das aplicações, eles vão poder recolher esses dados, portanto, o que é que as pessoas estão a pesquisar, quais é que são por geografia, por idade, porque eles já têm muitos dos nossos dados e, portanto, se conseguirem fazer match entre aquilo que estamos a pesquisar e as nossas características demográficas, vão conseguir ainda melhorar a qualidade dos ads que nos vão mostrar e, portanto, teoricamente isso vai valorizar os ads e, portanto, vão monetizar também melhor por aí. Atenção, a Meta é uma empresa de publicidade, tal como a Google, e, portanto, eu acho que isso vai ser sempre o seu maior core, apesar de terem outros serviços à volta. Mas não só, porque vão utilizar esses dados, portanto, para os ads, mas também para treinar os modelos melhores, de forma mais adequada àquilo que as pessoas estão efetivamente a pesquisar, e vão poder utilizar a própria informação, o próprio conteúdo que têm dentro das aplicações, portanto, chats, se calhar nem tanto, porque aí já entra um bocadinho em privacidade, mas as fotografias, os vídeos, etc., para dar aqui um feedback loop aos modelos e, portanto, em vez de pesquisarmos só na internet e, portanto, nos websites, provavelmente este Meta AI vai ser capaz de nos mostrar não só o website X que vai ter a informação Y ou uma resposta direita, mas também se calhar um vídeo de um criador qualquer que já falou sobre aquilo e que está mapeado e, portanto, o modelo vai conseguir perceber que aquele vídeo está a falar sobre o tema que eu quero saber e vai mostrar aquele vídeo e, portanto, estou aqui a alimentar o feedback de conteúdo destas aplicações. Efetivamente, isto de ter uma base de utilizadores gigante e depois lançar produtos acaba por ser muito mais fácil, não é? Vemos isso com o Threads, que aliás é o que vai ficar, o link que vai estar é uma thread do Zuckerberg a explicar isto que eu estou a dizer, e portanto o Threads nasceu do Instagram, o Instagram já tinha não sei quantos milhões de utilizadores e quando eles lançaram o Threads já aquilo teve logo 100 milhões de utilizadores nos primeiros dias, ou nas primeiras horas até, e portanto a audiência já estava feita, foi só pegar na audiência e, no fundo, criar contas ao lado numa plataforma que está exatamente, que está ali ligada e, portanto, agora ao integrarem o Meta AI vai, se calhar, facilmente subir e vai passar o ChatGPT porque toda a gente usa ou o WhatsApp, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o Messenger, pelo menos a maior parte das pessoas tem um destes serviços. E, portanto, vai muito facilmente chegar a muita gente e vemos, não é, com a Meta é um exemplo, mas, por exemplo, com a Apple e com os iPhones, ou seja, qualquer coisa que eles lancem nos iPhones também chega a milhões de pessoas, Android, etc. Portanto, estas empresas que têm já uma audiência e uma user base gigantesca usufruem muito de lançar novos produtos e mesmo que os lancem de borla, há sempre uma maneira de os monetizar por trás, porque isto é tudo muito pensado e eles não fazem nada para perder dinheiro. Estou muito curioso como é que isto vai funcionar nas aplicações, espero que chegue rápido aqui a Portugal, que ainda não chegou. Mesmo o site, eles têm um meta.ai que abre um assistant, tipo um ChatGPT, também não está disponível cá em Portugal ainda. Mas estou curioso para perceber como é que isto vai funcionar e como é que eles vão integrar a pesquisa normal das aplicações com a pesquisa do Assistant. Acho que vai ser uma coisa engraçada. Pode resultar ou não, vamos ver. Vamos passar agora para outro gigante de redes sociais, mas neste caso não vai ser sobre AI nem nada do género, vai ser sobre música. Esta notícia já é de fevereiro, mas eu acho que não se falou muito e agora a semana passada houve assim um shiftzinho engraçado que eu já vos vou falar. Portanto, em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, a Universal Music Group, que tem artistas como Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, The Weeknd, portanto, a maior label do mundo, ou pelo menos a que tem assim os maiores artistas, os que vendem mais, tirou as suas músicas do TikTok. Ou seja, eu quando gravo um TikTok posso adicionar uma música
de um destes artistas, como música de background, para fazer a dança ou para whatever. Põe a música no vídeo. E isso deixou de estar disponível, porque a Universal Music Group, como tem o direito sobre as músicas, não são os artistas que têm neste caso, retirou a possibilidade dos utilizadores de TikTok utilizarem. Portanto, eles têm os copyrights, fazem o que querem com isso. Como é que estas labels funcionam, se calhar antes de irmos a este tema do TikTok? O que acontece muitas vezes é, há um artista que está a começar a explodir, está a começar a ter algum reach. Uma label de música fala com o artista e diz, olha, nós queremos comprar a tua coleção de músicas e damos-te X. No fundo se pensarmos nisto como um VC, ou seja, como um investimento de capital de risco, numa startup, em vez de ser numa startup, o que acontece eu dou-te $1 milhão por 10% da empresa, é isto, e depois, quando a empresa explodir, eu vou ter 10% do valor que a empresa tiver ou de 10% do lucro que a empresa tiver, é assim que funciona. Neste caso, se pensarmos nas labels, o que acontece um cantor ou um artista está a crescer muito e então eu digo, olha, vou comprar os direitos das tuas músicas ou X% dos direitos das tuas músicas, depois os contratos, cada um tem as suas nuances, por X milhões de euros, porque eu depois sei que vou conseguir monetizar estas músicas via streams, via direitos em plataformas como o TikTok, etc. E portanto vou conseguir eu ganhar mais do que o dinheiro que estou a investir em ti. É por isso que muitas vezes vemos artistas que ainda são muito pequeninos já com muitas posses, entre aspas, porque já receberam o seu investimento de pre-seed, aqui um bocadinho entre aspas, e portanto com esse dinheiro já conseguem depois comprar carros e etc, e andar aí todos cheios de joalharia, porque no fundo eles venderam foi os direitos das músicas que têm, e futuros até, porque eles podem dizer, olha, os próximos 2 álbuns são nossos, ou qualquer coisa do género, durante X anos, em troca de X milhões de euros. Pronto, isto permite que os artistas depois consigam pegar nesse dinheiro e produzir mais música e melhor música, teoricamente, e não têm investido do seu próprio dinheiro, que às vezes não existe, não é? E portanto há aqui um apoio para ajudar os artistas a crescer. Por outro lado, eles perdem um bocadinho o direito a tomar decisões com as músicas que têm, porque efetivamente a coleção de músicas deixa de ser deles. E isto acontece não é só com artistas pequenos, mesmo estes artistas grandes venderam as suas coleções de músicas a estas labels, como Drake, Taylor Swift, etc. Alguns deles estão a tentar recuperar agora que já têm um tamanho bastante grande, como é o caso da Taylor Swift, e aliás é por causa disso que eu estou a falar desta notícia. Mas é assim que funciona, e portanto as labels depois podem fazer o que quiserem com as coleções de músicas. E o TikTok, neste caso, já entra aqui numa dupla face. Por um lado, é uma plataforma que tem de pagar para ter as músicas lá e para disponibilizar as músicas aos seus utilizadores, ou seja, eu TikTok como plataforma, se quiser que os meus utilizadores possam pôr músicas nos seus vídeos, eu tenho de pagar os direitos para ter essas músicas nos meus serviços. E portanto tinha um contrato, neste caso gigante, com a Universal para poder ter as músicas deles. O que acontece foi que a Universal disse que o TikTok também estava a permitir muitas clones AI das músicas e misturas e etc. E portanto estava um bocadinho a diminuir os royalties que podiam estar a ganhar por causa disso. E como o TikTok teoricamente não estava a fazer nada para controlar esse tipo de AI generated recordings ou algo do género, eles disseram, se vocês não controlarem, nós vamos parar de ter o contrato, ou devem ter negociado termos que não eram favoráveis para as duas partes, e portanto removeram as músicas do TikTok. É por isso que, eu não sei se já repararam, se forem a um perfil qualquer, há vídeos que não têm música e diz "This song is not available", exatamente porque muito provavelmente aquele vídeo teria uma música da Universal que foi removida e portanto agora já não pode ser reproduzida no TikTok. O que é que o TikTok tem a seu favor neste sentido, ou seja, nesta negociação? Já se viu,
e é reconhecido mesmo pela Universal, que é uma das plataformas, se não a plataforma, que faz mais artistas explodir. E não é só artistas novos, em que eles têm de investir e comprar as coleções, etc., passar por aquele processo que eu falei no início. Muitas das vezes o TikTok faz ressurgir e faz explodir músicas antigas, e que, como já estão dentro das coleções, por exemplo, da Universal, portanto, de outras labels, o que vai fazer vai aumentar as streams daquela música, vai aumentar as royalties que eles ganham nas plataformas tipo Spotify, etc. E vai permitir que depois os artistas possam fazer tours de novo com músicas antigas, etc. E, portanto, é aqui uma plataforma, e é isso que eles jogam, e é aí que eles negociam, em que eles dizem, não, nós conseguimos fazer renascer artistas ou matar artistas por causa da viralidade dos nossos vídeos e por causa da maneira como o nosso produto está criado. Pronto, houve aqui esta luta. O que é que os artistas, que no meio disto tudo são quem fica a perder porque as músicas deles não chegam às pessoas que poderiam estar a chegar, o que é que os artistas começaram a fazer? Começaram a gravar, começaram a colocar vídeos de concertos, por exemplo, ou de gravações acústicas, etc. Portanto, não a música que tem o direito, mas pequenos certos de vídeos, que é o suficiente para as pessoas poderem fazer remix daquele vídeo, ou utilizar o som daquele vídeo, e no fundo utilizar a música que queriam usar, sem que já não era possível, porque a Universal tirou as músicas do TikTok. Isto foi uma das coisas que começaram a fazer. Entretanto, esta semana a Taylor Swift foi capaz de voltar a pôr as suas músicas no TikTok com o álbum novo que lançou, que também está aqui a bater recordes e a ser uma loucura, como qualquer coisa que a Taylor Swift lançasse. E portanto a música dela volta ao TikTok porque já não está dentro da label da Universal, ou seja, este último álbum que saiu pertence à Taylor Swift. Ela não vendeu porque já tem um tamanho gigante, já não precisa destas labels para ajudar a produzir, para ajudar no marketing, etc. Portanto, pode fazer o que quiser com a música e voltou a disponibilizar a música no TikTok. Isto aconteceu há uns anos também com as músicas dela no Spotify. Houve uma altura em que removeram todas as músicas dela e ela depois foi repondo as músicas à medida que ia voltando a ganhar os direitos. E agora há no Spotify, se forem ver as músicas, há uma que é Taylor Version, uma coisa assim do género, em que basicamente é a versão que ela já tem os direitos e, portanto, se ouvirem essa versão, os royalties vão para ela e não para a label que na altura tinha comprado a música dela. Ainda em música e em AI, portanto, fazer aqui um apanhado dos últimos dois temas. O Drake, lá está, um dos maiores artistas do mundo, ou pelo menos dos que vende mais, lançou esta semana uma música nova com samples, ou seja, com AI Generated Voice do Tupac Shakur, que já morreu há uns anos, e do Snoop Dogg. Não sei porque é que fez AI no Snoop Dogg, podia só ter pedido, mas pronto, a voz dele também é gerada por AI, e eu vou deixar o link para vocês ouvirem, porque aquilo está mesmo muito bem feito. Não é só o timbre que foi emulado, é mesmo os trejeitos a cantar, portanto a maneira como acabam, os pequenos prolongamentos de palavras, etc., que são mesmo característicos de cada um dos artistas. E aquilo está muito fixe. Vou deixar o link, ouçam, porque eu já tinha brincado com isto, o AI Generated Songs. Aliás, a intro do podcast é feita com AI, mas a este nível de termos de qualidade de topo, porque é mesmo verdade, é um dos artistas que vende mais, e portanto ele ter confiança naquilo para lançar a música e efetivamente a música é boa e está bem feita e as vozes estão bem feitas e não tem artefactos estranhos, é provável que aquilo tenha tido alguma correção, não é? Em estúdio, mas ainda assim de certeza que acelerou muito o processo e além disso renasceu ou fez renascer um artista que já tinha morrido e que, portanto, era impossível ter música nova dele, mas que agora deixou de ser impossível. E, portanto, passamos a poder ter música nova dos nossos artistas e um dia, se calhar, isto até vai ser democratizado, entre aspas, e vamos passar a poder ser nós a gerar música com os nossos artistas favoritos que já morreram. Estou-me a lembrar agora, imaginem o Michael Jackson. Eu quero ouvir uma música nova dele, até tenho umas ideias sobre um tema que gostava que ele falasse numa música, etc. Vou aqui a um site qualquer, escrevo uma letra
e aquilo gera-me uma música do Michael Jackson. Agora, isto levanta muitas questões em relação ao copyright, não é? Quem é que tem os direitos da voz de uma pessoa que já morreu? Quem é que tem os direitos da voz de uma pessoa que ainda não morreu? Como é o caso do Snoop Dogg neste caso. Vai passar a ser uma coisa que os artistas vão poder vender também, ou seja, para além das músicas, eu vendo a minha voz para vocês produzirem o que vocês quiserem. Isto aconteceu também com um ator que agora me está a fugir o nome, acho que era o Bruce Willis, que vendeu os seus direitos de imagem para poderem fazer filmes com AI, com a imagem dele, ou seja, com efeitos especiais e etc, e emularem que é ele o ator, quando na verdade não é, um ator qualquer e que depois põe a cara dele e etc, e a voz e não sei o quê. Portanto, é engraçado ver, vai ser mais uma maneira dos artistas conseguirem fazer dinheiro, porque vão poder vender a sua voz, e não só os artistas, mesmo as famílias dos artistas, se calhar depois dos artistas morrerem, ficam ali com uma herança gigante de pessoas que vão querer fazer músicas com a voz do Michael Jackson ou do Tupac ou etc. E portanto vai continuar a valer. Agora, por outro lado, também fica muito mais difícil de chegar a este patamar, porque até que ponto é que vale a pena comprar os direitos da voz de um artista? É só quando ele já se eternizou no tempo, não literalmente, mas que depois vai passar a ser literalmente, porque vamos poder fazer músicas com a voz dele sem necessitar dele existir. Mas pronto, é assim um tempo engraçado para vivermos. Eu vou deixar o link, passem mesmo lá, porque principalmente a parte do Snoop Dogg está mesmo muito perfeita. E para fechar aqui o tema de AI e música, a Nothing, que é uma empresa de tecnologia que vende smartphones e headphones e earbuds e etc., lançou semana passada também uns earbuds que são os Nothing Ear e os Nothing Ear A. Portanto, os A é a versão mais barata, os Nothing Ear saíram a $150 e os A a $99. Bastante capazes, portanto, boa qualidade de som e tem também Active Noise Cancelling, os mais caros, e que vem com ligação ao ChatGPT. Portanto, eles não explicam aqui no lançamento como é que vai funcionar, no sentido de se o modelo vai estar dentro dos fones ou se vai conseguir ligar-se, por exemplo, ao telemóvel, é o telemóvel que manda o pedido via internet para o chat e depois retorna. Portanto, tem ali uma integraçãozita qualquer com o telemóvel. Mas acho que ter os headphones com integração a estes AI Assistants é muito mais relevante do que, por exemplo, no AI Pin que falei no episódio passado. Ou seja, os headphones já são um formato que está testado, que nós usamos muito, bastantes horas por dia, algumas pessoas. Já é uma coisa para a qual falamos, já é uma coisa que está nos nossos ouvidos e, portanto, não nos vai incomodar em termos de estar a falar alto num ambiente que nós não queremos. E, portanto, acho que faz todo sentido ter estes modelos dentro dos headphones. Como a Nothing tem um smartphone, mas não tem um sistema operativo, ou seja, eles usam Android. Como não tem um sistema operativo, faz sentido a integração dos modelos diretamente no hardware, ou seja, diretamente no telemóvel ou diretamente nos headphones, enquanto que a Google e a Apple são capazes de fazer isto via software e não via hardware, ou seja, eu se estiver com os AirPods, por exemplo, vou conseguir também provavelmente chamar uma Siri mais inteligente, mais capaz, powered by um LLM qualquer, mas acho que é por aqui que vai muito mais do que propriamente... não sei bem como é que estas empresas que não têm as plataformas, ou seja, que não são Google e Apple no fundo, vão conseguir colocar estes devices nas massas, porque é muito mais fácil a Apple, que já tem a plataforma, colocar o seu modelo, ou, como vimos no início do episódio, a Meta, de repente distribuir aquilo para milhões de pessoas, porque já toda a gente usa as aplicações deles. Não sei como é que estas empresas vão conseguir quebrar essas barreiras, a menos que os modelos sejam muito melhores do que os modelos da Apple e etc, mas têm de ser mesmo muito melhores para as pessoas adotarem estes modelos e não os que já vêm nos smartphones diretamente, porque já conhecem a pessoa, já conhecem o telemóvel, etc. Aqui a Nothing até está numa posição intermédia, porque tem telemóveis, apesar de não ter sistemas operativos, vende telemóveis, portanto pode fazer alguma coisa por aí.
Mas pronto, vamos ver para onde é que isto vai. Agora está toda a gente a pôr AI em tudo. Vai ser engraçado ver esta luta. Para que produtos é que vem aí? Para onde é que isto vai? Agora, um estudo engraçado que eu li a semana passada, que compara oftalmologistas com Large Language Models e para tentar medir qual é que é o conhecimento que eles têm face a pessoas reais que trabalham em áreas altamente especializadas, neste caso a medicina, a oftalmologia. E portanto, aqui os cientistas o que fizeram foi comparar o score de alguns oftalmologistas em vários níveis de carreira, portanto, experts já, ou seja, especialistas com bastantes anos de experiência, júnior, aliás, trainees e depois júnior, portanto, júniores não têm nenhuma experiência, são unspecialized, é como se fossem aqui os médicos do ano comum, ou seja, malta que ainda não começou a especialidade, trainees estão nos primeiros anos e experts já são especialistas. Portanto, estes três grupos com os modelos mais conhecidos, o GPT 3.5, o GPT 4, o Palm, que é da Google, e o Llama, da Meta. Como é que eles fizeram o teste? Antes de irmos às questões, antes de irmos aos resultados, aliás. O que eles fizeram foi, pegaram num livro que é utilizado, para os exames de oftalmologia, e portanto, este livro é como se fosse aqui o Harrison para a parte da oftalmologia. Este livro não está freely available na internet e, portanto, eles assumem que o conteúdo imediato deste livro, não o conteúdo de conhecimento, mas sim estas palavras exatas que estavam no livro, provavelmente não estão no conhecimento da LLM, ou seja, não foram utilizadas para treinar os modelos, porque se assim fosse, era normal que eles tivessem scores muito altos. E, portanto, pegaram nas questões desse livro, que eram 360, fizeram um teste com 87 questões, randomly escolhidas de modo aleatório, removeram as imagens, removeram as perguntas que não eram só de texto, porque os LLMs não têm capacidade de receber as imagens, ou nem todos têm capacidade de receber as imagens, e tentaram fazer ali uma distribuição de perguntas de reasoning, com perguntas só de conhecimento direto, etc., e depois deram a corrigir isso a 3 researchers em oftalmologia. E, portanto, que resultados é que isto teve? Os experts, portanto, os oftalmologistas experts foram os que tiveram o melhor resultado, tiveram 76% em média de score, ou seja, aqui nem é média, é mediana. O score mediano dos oftalmologistas experts foi 76% neste teste, ou seja, acertaram 76% das questões. Depois, a seguir, veio o GPT-4, que teve 69%. Depois vieram os trainees, com 59% de mediana. Depois, a seguir aos trainees, veio o GPT 3.5. E depois é que vieram os Junior Doctors com... portanto, o GPT 3.5 teve 48%, os Junior Doctors tiveram 43%. E depois vieram os outros modelos, o Llama e o Palm. Aliás, estava aqui a ler, li mal, desculpem. O Palm teve 56%, portanto teve logo abaixo dos trainees. Trainees 59%, Palm 56%. Depois Juniors... Depois GPT 3.5, 48%, depois Juniors 43% e depois o Llama com 32%. Portanto, o Llama foi o pior, o GPT-4 foi o melhor, muito próximo dos experts. O que é que isto mostra? Isto mostra que em algumas tarefas mais descritivas, neste caso, porque não tinha imagem, os modelos já têm bastante conhecimento e já têm bastante capacidade no que toca a discernir e a decidir, ou pelo menos a aconselhar o que fazer nestes casos. Existem muitos casos clínicos que seguem algoritmos, no sentido em que tem isto, sim ou não, depois acaba por ser ali uma árvore de decisão, e muitos médicos utilizam estes algoritmos também para tomar decisões e para perceber tratamentos, etc., e diagnósticos, e portanto os modelos são muito capazes de aprender este tipo de raciocínio. Como é que isto pode ser utilizado? Eu acho que não será utilizado para substituir os médicos, até porque não teve o score dos médicos, e sendo uma máquina é imperdoável, tem de ser muito melhor que um humano antes de substituir um humano.
Portanto, o que eu acho que isto pode, o que isto pode no caso em que isto pode ser utilizado, é para apoiar os tais médicos que não têm tanto conhecimento, como os trainees e os júniores, ou seja, ali numa fase inicial da carreira, acompanhar esses médicos para tomarem as decisões e etc., porque sabem que a performance deles é pelo menos parecida à de um trainee. Mas também em zonas em que o acesso a oftalmologistas não é tão fácil e, portanto, zonas rurais ou até zonas menos desenvolvidas em que não há tantos médicos e, portanto, não há acesso a hospitais e não há estas especialidades mais específicas nos centros de saúde e nos hospitais que estão mais próximos das pessoas. Se um médico, neste caso equivalente a júnior, que será um médico de outra especialidade, por exemplo, um médico de especialidade de medicina geral e familiar, for capaz de utilizar estes modelos de forma bastante correta, vai conseguir, se calhar, ali cobrir uma gama de problemas, uma gama de doenças ou de patologias que os pacientes possam ter, e, portanto, se calhar até certo ponto pode mesmo ser ele a tomar a decisão ou reencaminhar diretamente para o problema ou para o médico mais específico dentro do que é a especialidade de oftalmologia. Estou a falar de oftalmologia porque é o caso do artigo. O artigo está bastante bem descrito, ou seja, é muito fácil de ler, não tem aqui muita matemática impossível de perceber. Portanto, eu vou deixar aí o link. Teve bastantes visualizações já, saiu dia 17 de Abril, portanto foi mesmo a semana passada, foi há 6 ou 7 dias. Vejam, porque é engraçado ver estes casos reais, entre aspas, que não sendo reais porque é um teste, mas bastante próximos do que é o real, destas comparações e perceber como é que efetivamente as pessoas vão ter ali um braço direito que se calhar em vez de ter outro médico é AI, e isto vai estender infinitamente a capacidade das pessoas chegarem a pessoas que não têm a sorte de viver em sítios com hospitais e com sistemas de saúde bons, e portanto pode ser bastante relevante, principalmente na área médica, ter um ênfase específico e ter um cuidado específico e ter métodos de treino cada vez melhores para estes modelos, porque eles podem efetivamente ajudar muito e acelerar muito o processo de cuidado em várias especialidades, nomeadamente naquelas que terão uma parte mais teórica ou mais de raciocínio por trás e não tanto cirúrgica ou etc. Ok, agora sim 3 temas mais rápidos, até para não prolongar muito o episódio. Tesla, o Cybertruck, que saiu no final do ano passado, portanto ele foi anunciado em novembro de 2019, foi começado, os primeiros veículos foram entregues em novembro de 2023, portanto 4 anos. Todos os que foram produzidos entre 13 de novembro a 4 de abril, e que foram cerca de 3.878 Cybertrucks, vão ter de ser chamados para trás por causa de um defeito no pedal da aceleração. Ou seja, o pedal tem tipo uma cobertura de metal que desliza para a frente e pode ficar presa debaixo de uma zona ali nos pedais, e que portanto fica preso e faz com que o carro acelere automaticamente. O travão sobrepõe-se à aceleração, mas ainda assim pode ser perigoso e, portanto, os carros vêm todos para trás para serem corrigidos. Pronto, a Tesla não está a ter um início de ano muito fácil, o stock já caiu, a ação já caiu 40% desde o início do ano, as vendas diminuíram face ao período homólogo do ano passado, portanto, sim, uma altura complicada para a Tesla. Também em termos de coisas que diminuíram, as pessoas estão a beber menos champanhe e bebidas brancas no geral. E isto é o que a LVMH, portanto a marca da Moet Hennessy e Louis Vuitton, que é um conglomerado gigante de marcas de luxo, não só de roupa, mas como também de tudo que é acessórios, relógios, bebidas também, portanto champanhes e spirits e whiskies e etc. E também de perfumaria. Portanto, vocês depois se procurarem pela LVMH, veem que tem quase todas aquelas marcas de luxo gigantes pertencem à LVMH. Houve poucas que se escaparam às suas aquisições, mas o número de garrafas de champanhe que se está a vender está abaixo do ano passado, ou seja, caíram cerca de 10%, 8 ponto tal por cento. E é engraçado, não tanto
por este facto, só porque sim, é porque se esperava que acontecesse um efeito parecido ao que aconteceu no final da Primeira Guerra, portanto ali uns loucos anos 20, efetivamente uns loucos anos 20, mas em 2000 e não em 1900, depois do Covid, e isso aconteceu. Só que aconteceu só em 2021 e 2022, que foram os picos de consumo de luxo, portanto não só de bebidas, como também podemos ver no luxo normal daquelas marcas. A LVMH chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo e tudo. Portanto, naqueles primeiros anos as pessoas queriam voltar a socializar, queriam voltar a gastar dinheiro, tinham muito dinheiro porque não tiveram a oportunidade de o gastar, e entretanto em 2023 e 2024 isso parou, e portanto acho que não vai acontecer uns loucos anos 20 como aconteceram em 1900, houve ali uns loucos 2 anos, 2021, 2022, porque também fomos atacados por muita inflação, mais guerras, alguma incerteza, e pronto, e acabaram por diminuir esses períodos. Ou seja, houve um decréscimo, mas ainda assim houve um aumento bastante grande face a 2019 e a 2020. Último tema, esta semana que passou foi o halving da Bitcoin. O que é o halving? Portanto, a Bitcoin tem um sistema em que as pessoas que minam a Bitcoin, portanto, resolvem os problemas matemáticos que estão por trás das transações de Bitcoin, têm um reward de Bitcoin. É por isso que há miners a resolver estas transações que mantêm a rede segura. E há esse incentivo para eles continuarem a minar. O halving o que acontece é que esse reward passa para metade e vai passando a cada 4 anos, mais ou menos, vai passando para metade. Isto está matematicamente programado para acontecer, e isto é uma maneira de garantir que a Bitcoin se mantém deflacionária e não inflacionária. E há um cap de 21 milhões de Bitcoins que é o máximo de Bitcoins que alguma vez vão ser produzidas ou minadas, neste caso. E portanto passa a ser, como há um máximo e que as pessoas cada vez têm menos incentivo a minar, etc., a moeda vai passar a ser deflacionária e não inflacionária, ou seja, vai valer teoricamente sempre mais, porque há um limite, e se as pessoas quiserem mais, ela vai valer mais, enquanto que as moedas que nós temos, fiat, portanto euros, dólares, etc., não há um limite. Os bancos centrais todos os anos produzem mais moeda, e portanto a moeda vai desvalorizando, fazendo com que as coisas fiquem mais caras, e é isso que é a inflação. Mas pronto, acho que era assim um evento bastante grande para os crypto fans, e já aconteceu. Espera-se que o preço suba um bocadinho, não sei como é que isto agora, até porque estamos aqui num momento de hype, mas vamos ver o que é que acontece. Ok, recomendação para esta semana é um episódio de outro podcast, quase tão bom como este, que se chama Acquired, que basicamente conta histórias sobre empresas importantes do mundo. O deste mês, aquilo sai um episódio por mês, o deste mês é sobre a Microsoft, eu ainda não ouvi todo, até porque aquilo tem 4 horas, mas vale a pena ir ouvindo. As histórias são muito bem contadas, os hosts são incríveis, é em inglês, e vão mesmo a fundo na história das empresas, porque eles depois, como são VCs, têm alguns conhecimentos e algumas pessoas que trabalharam nas empresas nos early stages e têm histórias engraçadas, leem muitos livros sobre cada empresa. O deste mês é o episódio sobre a Microsoft, e é assim um episódio grande, e eles estavam bastante orgulhosos de lançar. Mas há uns muito bons também. O da Nike é muito fixe, o da Visa também é muito fixe. Podem ir ouvindo, eles têm assim empresas grandes e episódios bastante fixes. Um dos que eu mais gostei foi o da LVMH, acho que foi dos melhores, e mostra mesmo como é que aquilo foi crescendo e foi comprando cada vez mais empresas e tornando-se no mamute que é hoje. Mas pronto, fica aí a recomendação, e é isso, já sabem, se gostaram, partilhem, deixem estrelinhas, sigam no Spotify e no Apple Podcasts, etc. Deixem as vossas estrelinhas, partilhem com quem acham que merece, e vamos até para a semana.